Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 4 de julho de 2024. Hoje falaremos sim sobre o terremoto de magnitude 5.4 que afetou a região de Tóquio justamente na hora do almoço. Falaremos então sobre o ocorrido, os alertas que foram gerados, também sobre conquistas dos trabalhadores, que tiveram aumento inclusive em 2024. Falaremos sobre arrecadação de impostos e insolação no Japão, inclusive de todos os alertas que estão acontecendo no país. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, clica no botãozinho do like aqui embaixo e fica até o final do vídeo, porque hoje temos muitas informações diretamente do Japão. Começando então pela informação do terremoto que aconteceu fora da costa de Chiba, a 50 km de profundidade. A magnitude foi 5.4 e a intensidade mais forte sentida, no caso na superfície, foi de 4 graus, mais especificamente em Chiba-ken. Apesar de tudo, mesmo na região de Tóquio, o terremoto atingiu magnitude ou seja, a intensidade 3, ou seja, nada tão baixo que possa ser imperceptível. Uma situação complicada e para quem acha que esse terremoto pode desencadear uma série de outros terremotos, tremores de magnitude 6 e 7, não há nada que aponte para essa direção. E também não houve alerta de evacuação, nem mesmo de tsunami nessa ocasião. Como vocês podem ver, através da notícia aqui na NHK Internacional, o momento exato que balançou a região de Chiba. Obviamente, a preocupação é sempre muito grande, porque os tremores acontecem e a gente nunca sabe se é magnitude 5, 6, 4 ou 7. A gente só descobre um pouco depois e, obviamente, para muitos já é tarde. Então, é sim uma situação sempre de ficar em alerta e a ameaça ou repetição de terremotos tem sido realmente algo comum em 2024. Uma coisa que é importante falar, e aí dentro desse novo formato que a gente está trazendo de notícias, de que muita gente diz, terremotos no Japão são comuns. É verdade, mas não de magnitude 5.4, de 5.5, de 6.3, 7. Isso não é normal. Tem acontecido com uma frequência muito maior do que o de costume. Portanto, realmente fiquem atentos. Por quê? Porque isso não é conversa alarmista. Isso é baseado em fatos estatísticos. Então, realmente acompanhe o que está acontecendo, porque não é por acaso que tantas notícias de terremotos estão vindo à tona e não vinham antigamente. Não é porque você não sabia que estava acontecendo, e sim porque não estava acontecendo. Beleza? Então, vamos para mais informações. A gente vai falar sobre os ganhos reais aí dos trabalhadores em 2024, mas antes queria passar um recado para vocês que estão nessa busca incansável de condições de passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. Tá difícil, né? Realmente, se pesquisar aí no Google, os preços estão bastante desafiadores, mas ainda existem esperanças. Esperanças que estão sendo trazidas pela GSAI, com datas, inclusive, em 2024 e também no começo de 2025, mas não em feriados como o Bon, períodos de Natal, Ano Novo, somente em datas que fogem aí o período de altíssima demanda. Para entrar em contato é muito simples, manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101. Se você estiver no Japão, coloca mais 55 na frente, é para exclusivamente mensagens de WhatsApp. E é importante ressaltar que os preços começam a partir desse valor e não são todos nesse valor. Portanto, aproveitem enquanto ainda existem oportunidades. E agora, vamos lá. Vamos falar aí desse aumento que aconteceu em 2024. Esses são dados reais, são fatos, tá, gente? Assim, às vezes a gente fica até um pouco exausto de reafirmar de que nós trabalhamos somente com fatos, não é especulação, não são dados de observação pura, são realidade. São exatamente o que está acontecendo, são dados estatísticos. Então vamos lá para a estatística real. 2024, o ganho médio por trabalhador foi de 15 mil ienes, ou 5,1% com relação ao ano passado.
Muita gente nesse momento vai mandar mensagem e vai falar: ué, mas eu não vi esse aumento. Bom, cada trabalhador pode ter tido uma realidade diferente. Você pode não ter tido aumento, mas tem outras pessoas que tiveram aumento, por exemplo, de 10%. A média é essa. Ah, mas eu não estou satisfeito, a minha empresa que deveria ter feito o aumento não fez, eu acho que as condições não são justas. Cada um tem que brigar pelo seu. Não sou eu que estou aqui trazendo a informação de que você está sendo justiçado ou não está sendo justiçado. Então, por mais que, claro, que alguns comentários sejam feitos nesse teor, como eles se repetem muito em todos os vídeos, é importante que vocês entendam como é que funciona a situação efetivamente, tá? Então, brigue pelos seus direitos e não espere, obviamente, porque somente você sabe onde o calo aperta. Então, o ganho real é uma realidade, 13 mil, 15 mil ienes, em alguns casos até 30 mil ienes. A gente teve aí várias empresas grandes que inclusive encabeçaram reajustes bastante expressivos. Parece até o Brasil, né? Que todo ano faz um reajuste aí de 5%, 7%, 10%, dependendo da categoria, dependendo do ano, dependendo do momento, né? Então, é um momento importante. Esse é o maior aumento dos últimos 33 anos. Então, para quem costuma dizer, o Japão sempre foi assim, o Japão é de altos e baixos, mas não há nada para se preocupar, está falando do maior aumento desde 1991, em que muitos de vocês que nos assistem sequer estavam trabalhando e muitos até nem eram nascidos. Então, realmente não é normal o que está acontecendo agora. A pandemia que veio foi muito forte e as consequências estão até hoje. Portanto, atenção, porque não é um momento normal. E mais informações também, no entanto, uma notícia que para muitos até gerou um certo espanto. Recorde de arrecadação. Pois é, o governo arrecadou recorde de recursos agora, no fechamento aí do ano fiscal de 2023. Especificamente chegando a 70 trilhões de ienes, segundo o Ministério das Finanças do Japão. E ele vem de uma escadinha de crescimento desde 2009, que foi conhecida pela grande crise. Ué, mas se isso está acontecendo e ao mesmo tempo a gente tem a questão de que o Japão está em crise, por que a arrecadação está subindo? Os principais fatores desde o começo da pandemia é a inflação. A inflação, ela aumenta e ela gera pressão sobre o consumo, ou seja, a tributação sobre o consumo aumenta proporcionalmente e também gera pressão sobre a renda. O imposto de renda, ele é proporcional à renda. A renda real aumenta, a renda nominal aumenta e, consequentemente, a arrecadação também. Então, é uma situação exatamente como descrito de que, obviamente, está aumentando, mas com ressalvas. Pelo menos, a gente vê que o governo japonês está com, digamos assim, um grande volume de arrecadação de impostos para poder utilizar isso em prol do país. Agora, se ele vai usar ou não de forma eficaz, aí já é um outro departamento. E vamos lá, vamos falar de um assunto aqui que é importante, a insolação que vem afetando grande parte do território japonês. Não é brincadeira. A partir de agora, mês de julho, estamos no dia 4 de julho, mais especificamente, calor intenso já é esperado em todo o território, exceto a região de Hokkaido, que fica bem mais ao norte. E aí a gente vê que isso gera diversos riscos. A gente já teve aí 47 entre homens e mulheres que foram transportados por ambulância devido à suspeita de insolação e temperaturas recorde que vem chegando aí praticamente em todo o país. A concentração de temperaturas mais altas está na região mais próxima da linha equatorial, mas mesmo assim, quando a gente fala da região de Tóquio, por exemplo, de leste a oeste, de oeste a leste do país, a gente vê que as temperaturas estão bastante altas. Na região de Shizuoka-ken, por exemplo, recorde de temperatura pode ser atingido, 35,1. E para muitos, eu sempre digo isso, reforço, porque tem sempre alguém chegando novo aqui nos vídeos, ou pessoas que não entendem ainda como é que funcionam as temperaturas no Japão, de que 35,1, isso faz na sombra no Rio de Janeiro.
não é comparável. Infelizmente, 35,1 com alto índice de umidade relativa do ar, a sensação térmica vai para bem mais do que 40. Então, é complicado, obviamente, e por esse motivo, a gente não tem tantos casos de insolação no Brasil, mas sim centenas, milhares de casos no Japão, mesmo com todos os avisos, todos os alertas. E a prefeitura de Shizuoka registrou calor recorde já, dia 4 de julho. Então, 39,2 graus devido à forte luz solar. Então, realmente é uma situação complicada. Kofu bateu o recorde aí de 36,9. Em Tóquio atingiu 35. 46 pontos do Japão já estão com alerta forte de insolação. É possível acompanhar também, diariamente, a gente vai trazendo algumas informações sobre as regiões que estão com alerta de insolação. E olha só, da linha praticamente do trópico para baixo até a linha equatorial. Realmente uma questão complicada e natural, né? Nesta época do ano. O que não é natural é atingir temperaturas recordes e, obviamente, a gente tem que ficar atento com relação a isso. E mais detalhes aí importantes para quem está no Japão e vem acompanhando a queda sucessiva do iene com relação ao dólar. Existem danos aí, principalmente causados a pequenas e médias empresas, que estão sujeitas a preços, digamos assim, que estão sendo incontroláveis e não são negociáveis, por exemplo, na matéria-prima, combustível e logística. Essas empresas pequenas e médias não têm condição de negociar o combustível, não têm condição de negociar o transporte, não têm condição de negociar o preço da matéria-prima. Elas são as que mais sofrem, obviamente, por conta dos fatores do iene fraco, a desvalorização do iene, a importação fica mais cara. Portanto, quem sente no primeiro lugar são as pequenas e médias empresas, que são a maioria, inclusive, das empresas no Japão, em qualquer país do mundo. Portanto, elas são as primeiras a transferirem o impacto da inflação, obviamente, para a economia. Isso aqui não é especulação, invenção do que eu estou falando, não, gente. A gente está falando aqui com propriedade e embasamento econômico, e com formação e com experiência técnica. Então, mais informações também com relação à Bolsa de Valores, que obviamente não para de subir pelos fatores que a gente vem apresentando anteriormente. Iene barato gera impactos de curto prazo, e esse efeito é aumento da Bolsa, justamente por conta dos preços, por exemplo, dos veículos japoneses que estão baratos com relação ao dólar. E, obviamente, a demanda exterior ela acaba aumentando por esse motivo. Mas isso é no curto prazo, porque a médio prazo os preços dos custos da matéria-prima eles vão se balancear e, consequentemente, vão oferecer aí bastante dificuldade, obviamente, para quem compra e principalmente para a venda dessas empresas, principalmente no mercado interno. E mais informações sobre a escassez de mão de obra, que não para. JICA dobrou a estimativa em meio à corrida global por funcionários. E uma das coisas que é interessante ressaltar, e diferentemente do que se imagina, o Japão não tem potencial ilimitado de trazer quantas pessoas ele quiser para trabalhar no país. Por mais que a gente veja que, por exemplo, tem os Yonsei que poderiam englobar a força de trabalho no Japão, mas tem aquele vietnamita que aceita trabalhar por menos e tudo, não é só isso que importa. Essa crise do Japão, principalmente com redução de salários reais e comparando-se ao dólar, tira a atratividade do país com relação aos estrangeiros. Portanto, nem mesmo os vietnamitas podem estar tão seduzidos assim em ir para o Japão. Eles podem optar mais por permanecer no seu próprio país ou então ir para países em que a moeda está mais forte, países europeus ou mesmo o próprio Estados Unidos. Então, portanto, por conta dessas expectativas, pode-se gerar uma escassez de mais de 1.000 trabalhadores estrangeiros até 2040. E não falta tanto tempo para a gente chegar lá, porque a gente já está em 2024, são apenas 16 anos para frente. Antigamente a gente olhava para 2040 e falava, nossa, isso aqui realmente é só mais para frente, não precisa nem se preocupar, 2040 já está aí. Estamos em 2024, o tempo passou, não é mesmo? E mais informações com relação ao pagamento de pensões, que deve cair 20% nos próximos 30 anos, principalmente a questão do valor real. Reajuste não deve acontecer, principalmente com relação à inflação. E é fato, realmente é uma situação delicada e
a pensão, né, as aposentadorias no Japão vão ser um grande problema para o futuro, principalmente para quem depender dela, né? Então é uma situação em que prova que tem que se pensar no futuro também. A baixa natalidade associada ao crescimento vegetativo negativo, crise de mão de obra, dificuldade de trazer estrangeiros qualificados, vem contribuindo para que isso seja um problema ainda maior. E aí, gostou do nosso noticiário de hoje? Gostou da nossa nova dinâmica? Não se esqueça de clicar no botãozinho do like, porque, gente, dá muito trabalho fazer isso. E a gente não faz só isso, a gente não tem somente uma produção de conteúdo como única atividade. Assim como vocês, nós temos nossas responsabilidades do lar e também outras atividades paralelas, dentre elas em período integral. Então, valorizem essa iniciativa, sempre clicando no botãozinho do like, compartilhando o conteúdo com seus amigos, principalmente aqueles que moram no Japão. E lembrem-se, só trabalhamos com fatos. Quem fala que a gente traz notícias ou sensacionalismo não nos assiste e não conhece do nosso trabalho. Nosso trabalho é muito forte, pautado somente naquilo que acontece no Japão. E, mas são só notícias ruins. Mas a verdade, ela precisa ser dita. Se o momento é ruim, ele vai ecoar mais notícias ruins do que boas. E se você procura notícias agradáveis ou ver, por exemplo, conteúdo sobre Monte Fuji, gastronomia, é no nosso noticiário que você vai encontrar isso. Nas principais notícias, a gente trabalha com as manchetes daquilo que é mais importante que aconteceu no Japão. Se a gente tivesse que fazer um noticiário sobre tudo o que acontece no Japão, a gente ficaria 8 horas falando aqui no nosso vídeo, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Não se esqueçam, você que está no Brasil, está com reentre, visto na mão, por exemplo, está buscando uma oportunidade de emprego, inclusive com custo zero, manda mensagem pra gente, eu garanto aqui, carimbo cada processo. Então, manda mensagem, DDD 11 930 30 0101, falei muito rápido, pausa o vídeo, anota aqui em cima e manda mensagem no WhatsApp, beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã, todos os dias, se possível, vídeo novo aqui no canal. Ultimamente, a gente tem mantido uma boa regularidade, mas não é nossa obrigação fazer isso, beleza?